Olá, minhas fofurices! Estou de volta com mais um vídeo de papelaria e desta vez para falar para você sobre Bullet Journal. Me recordei esses dias atrás que agora em maio fazem 3 anos que eu estou usando o método de Bullet Journal para me organizar. E aí eu falei, eu acho que eu vou gravar um vídeo, né, mostrando o meu primeiro Bullet Journal para as minhas fofurices, né? Porque quem sabe assim vocês podem também se inspirar nessas páginas e nesse método para organizar a sua rotina. Para você que está chegando aqui agora, o Bullet Journal é um método de organização. Ele é uma agenda personalizada, ou seja, você é quem compõe, né, a forma ali de distribuir os seus compromissos e tudo aquilo que você precisa registrar com este método. E eu achei interessante trazer para vocês esse bullet, na verdade qualquer um dos meus é dessa forma, né, porque eu não uso aqueles cadernos tradicionais que a gente vê como indicação, que são os cadernos pontilhados, não porque eu não gosto, né, mas porque eu não achei ainda nada que se enquadra ao meu gosto, né, que às vezes tem relação com tamanho ou quantidade de folhas, né, então ainda não achei nada que se enquadre aí aquilo que me agrade, então nesses 3 anos eu tenho usado cadernos variados, né? Esse aqui é o meu primeiro caderno. Como eu não sabia se eu ia me adaptar ao método, antes de usar esse caderno para o meu primeiro bullet journal, eu usava uma agenda e sempre usei agenda, né? E às vezes eu ficava frustrada com os espaços que sobravam na minha agenda que não eram preenchidos, né? Ou a falta de espaço que acontecia geralmente no final de semana, quando eu tenho mais compromissos e precisaria de mais espaço para anotações, e às vezes no sábado e domingo algumas agendas têm um espaço reduzido, o espaço maior acontecia no final de semana. E menor, né? O maior era durante a semana e o menor durante o final de semana, que justamente por conta dos meus compromissos religiosos, às vezes eu preciso de mais espaço para anotar as coisas que eu gostaria de anotar. E às vezes também pela falta de espaço para colocar outras coisas, né? Outros tipos de informações que na minha última agenda eu anexei, né? Eu fazia no Excel aquilo que eu precisava, por exemplo, meu controle de hábitos, e colava em alguma parte ali da minha agenda, né? Já fazendo um treino, porque eu pretendia ali fazer o uso do método Bullet Journal. Então, em 2019, eu me vi sem agenda para usar na empresa onde eu trabalhava e eu resolvi investir no método Bullet Journal. Eu falei, eu vou tentar, né? Vou comprar um caderno convencional mesmo, que o legal do método é isso, você pode usar qualquer caderno para poder fazer o método, não precisa ser aqueles sketch, a gente encontra sketch com pauta, sem pauta, pontilhado, né? Quadriculado, diversas apresentações aí para diversos gostos, né? Então ele não precisa ser necessariamente esse. Como eu não sabia se eu ia dar conta de escrever sem pauta, então eu escolhi um caderno pautado e foi uma das opções mais fáceis mais fáceis de se encontrar, né, o caderno pautado. Eu achei esse caderno com a capa preta, eu gostei muito porque a empresa que eu trabalhava, ela tem como referência, né, as cores preto e laranja, né, então aqui na decoração do meu bullet você vai ver muito preto e laranja, que são as cores referência daquela empresa. E esse elástico que fui eu que coloquei, esse caderno é um caderno daquele 1/4, né? Capa dura, né? Que a gente encontra com facilidade aí nas papelarias, né? E vamos ao que interessa. Então, eu vou mostrar para vocês principalmente os layouts que a gente vê, como eu, né? Pode ser que você veja aí imagens de bullet journal na internet, veja eles todos decorados e fala assim, nossa, eu não vou dar conta de usar esse método porque eu não sei fazer essas decorações, né? Era o que eu pensava quando eu buscava inspirações para o método na internet. Eu falava, não vou dar conta disso, né? Porém, quando a gente começa a colocar a mão na massa, a inspiração começa a vir e eu me surpreendo com as coisas que eu consegui criar, às vezes tendo outras imagens como referência. Eu não reproduzi fielmente aquilo que eu via na internet, mas olhando, né, buscando outras referências, eu tinha as minhas próprias inspirações, né? Falei, olha que bacana isso, mas eu poderia fazer isso, eu tenho isso que dá para fazer isso, né? Então foi isso que eu descobri desse lado aí, do meu lado artístico, né, fazendo uso desse método.
Então, eu vou mostrar aqui para vocês, principalmente como ficaram as minhas páginas. É isso que eu quero mostrar para vocês. Porque algumas eu consegui decorar, porque eu quis, porque eu tinha tempo. E outras, às vezes, pela correria ali dos meus dias, foram feitas páginas básicas, né? Tipo, me fugiu a palavra agora. Esqueci. Quando é bem simples, assim, bem básico mesmo, foi as formas que vão se apresentar aqui, os layouts da semana, né? Então, o método Bullet Journal, aqui eu deixei o espaço para fazer as keys, né? Que são as chaves que a gente usa para designar o que significa cada coisa que a gente anotou. Então, são símbolos, né? Então, tem gente que usa o triângulo para eventos, os círculos para compromissos e assim por diante, né? Retângulo. Atualmente eu tenho usado, às vezes, o método de cores, né? Então, vamos supor, aquilo que se refere a fofurices da Lise, eu escrevo de amarelo. Aquilo que se refere aos meus filhos, por exemplo, a minha filha é rosa, o meu filho é azul claro, o meu esposo azul escuro, e a mim é dourado ou amarelo. As coisas da casa eu tenho feito de laranja, as coisas que são feitas em família eu escrevo de verde, mas isso aí não é regra para mim. Atualmente eu tenho feito isso. Se amanhã ou depois eu achar que eu devo fazer tudo azul, tudo de preto, eu vou fazer sem problemas, né? Então, isso aqui é o que eu tenho usado atualmente e que eu tenho gostado por causa da apresentação, que fica bem colorido, que a gente gosta, a gente ama a cor, né? Então, é assim que eu tenho usado ultimamente. Nesse caderno não vai ter isso, porque esse aqui era de trabalho, do meu primeiro bullet de 2019, né? Então, vai ser tudo em preto e laranja mesmo, na sua grande maioria. Então, é para isso que eu deixei o espaço das keys, que era para eu poder me lembrar, né? Só que aí, como eu não usei as keys, então ficou em branco mesmo. Aqui eu coloquei um envelopinho. Isso aqui, essa florzinha aqui é nota adesiva, que eu coloquei para decorar. E aqui, dentro desse envelope, eu guardei as senhas de acesso à área de trabalho daquela empresa. Aqui o índice, porque o método ele recomenda que você enumere as páginas. Então, vamos supor, se eu quero saber onde está maio de 2019, então eu sei em que página que tá. Mas como eu não enumerei, para mim estava muito fácil de ter essa identificação, então eu não fiz o índice, só escrevi ali, porque como eu estava me lançando no método, em tudo aquilo que tinha de referência na internet eu fui colocando, sem saber, né? E aí no decorrer do percurso é que eu ia descobrir se aquilo realmente ia servir para mim ou não. Então, as keys e o índice foram coisas que eu nunca usei desde esse tempo todo que eu estou usando o método. Então, aqui na abertura do ano, né, que a gente chama de Early Spread, acho que é assim que fala, né, a gente coloca o calendário anual e aí separa os espaços para colocar os compromissos que a gente já sabe que vai ter ali no decorrer do ano. E quando a gente vai abrir o mês, a gente volta aqui e coloca ali no mês, naquele dia destinado, né, o que a gente tem de compromisso. Então, aqui eu coloquei já os compromissos dos 2 primeiros meses da semana. E aqui tem os demais. E aí, esse calendário aqui eu fiz com aquelas folhinhas que a gente ganha de algumas empresas que joga lá na casa da gente, na caixinha do correio. Então, eu destaquei as folhinhas do calendário, que são imãs de geladeira, né? Essa grade aqui eu fiz com washi tape, que eu recortei no estilete, né? E fiz essa grade com washi tape com glitter. Não sei se no vídeo vai dar pra ver bem, né? E eu achei que ficou muito fofo. Aí aqui nós temos a abertura do mês de maio. Esse caderno eu comecei ele em maio, então por isso que ele vai do início de maio. O legal do Bullet Journal é isso, que você não precisa, por exemplo, uma agenda, se você comprar ela agora, né? Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 30 de maio. Se você comprar uma agenda agora, de janeiro até 30 de maio, né? Até 29 de maio, você não vai ter nada anotado ali. Aquele espaço ali só vai servir para rascunho e para anotações aleatórias, né? E no Bullet Journal é legal isso, você pode começar agora e terminar quando você quiser. Esse caderno, por exemplo, como ele é de 96 folhas, eu acabei usando ele por 2 anos, né? Então, ele vai de maio de 2019 até dezembro de 2020, que eu não quis desfazer dele. Falei, tava gostando de usar o método, ainda não tinha encontrado um outro caderno para fazer a troca. Eu falei, eu não queria me desapegar de tudo aquilo que eu já tinha feito aqui. Eu ainda queria ter contato com essas referências do meu primeiro bullet, então eu falei, eu vou usar. Se ele acabar no meio do caminho, eu estiver gostando do método, eu adquiro outro caderno e começo ali sem problemas, independente do mês que eu tiver. Mas, por fim, ele acabou dando para usar o ano inteirinho.
Então, aqui, compromissos, né? Como eu falei, a gente abre o mês, olha lá o que que a gente tinha para maio, né? Olha o que tinha para maio, então eu já coloquei aqui o que tinha para maio, os aniversariantes de maio. Aí o meu, a minha semana começou ali no meu bullet no dia 13 de maio, né? Foi quando eu dei início a esse bullet. Então, aqui a primeira semana ficou assim, ó, bem básico. O meu Aptitude Tracker, né, dos compromissos que eu tinha que fazer na empresa, eu coloquei aqui do lado, né, o meu rastreador de atividades e hábitos, eu coloquei aqui do lado. E assim eu fui experimentando, né, como que ficaria melhor para mim. Aqui outra semana bem basiquinha, né, como esses cadernos eles têm uma baixa gramatura, então não dava para fazer muita coisa diferente que não colagem. Como eu não queria só fazer colagem, né, eu queria fazer usos de caneta, lettering, essas coisas, eu fui testando as canetas, né, que eu tinha ali à minha disposição, e aí cada semana eu fiz um layout diferente, né, que para mim isso aqui era legal. Então aqui a gente tem brush pen e aqui marca texto que transpassou um pouquinho para outro lado, então a gente fazia o teste, via que não dava certo, mudava. A abertura do mês de junho, ó, fiz com esse tema junino, aí não tinha nada para marcar aqui, que era para pôr os eventos daquele mês e aniversários aqui, aí não tinha nada para colocar, então por isso ficou em branco. Aqui as primeiras, uma semaninha, espaço para colocar anotações. Aqui outra semana bem básica. Aqui também, eu sempre procurava fazer diferente, ó, uma semana mais, ó, entrei em férias, por isso que não tinha nada anotado aqui. Aqui a abertura do mês de julho, ó, ficou assim. E aí também só tinha um aniversariante, não tinha compromisso, por isso ficou em branco. Mas eu amo essa página aqui, porque eu acompanhava um canal, que eu não me recordo o nome agora, que ela fazia muito isso com colagens de papéis decorados. E como eu não tinha papel decorado, eu só tinha notas adesivas de diversos tamanhos e variedades de tons, né, de laranja principalmente. Aí ficou desse jeito. Mas eu amo, porque foi a primeira página que eu consegui fazer inspirada naquela referência daquele canal que eu acompanhava. E essas fitas aqui, ó, esse laranja e esse preto, são uma fita, tipo um durex colorido, né? Então, ele fica com esse efeito desse brilho aqui, muito fofinho. Que é o washi tape também. Olha aqui um outro layout bem básico, esse calendáriozinho aqui, ó, uma youtuber que eu acompanhava, ela disponibilizou esse calendário anual e eu recortei cada mês para fazer a semana ou abertura de alguns meses que você vai ver por aqui, ó. Uma outra semana bem básica, com uma apresentação diferente, essa aqui eu também gosto muito, ó, e só com caneta esferográfica. Essa folha quadriculada eu recortei aqui no tamanho do caderno e inseri ela aqui com cola e ficou assim. Uma pena que eu não tive muito o que escrever aqui. E olha aqui mais um calendário daquele, olha como ficou bonito, ó, que destaque fofo. Aqui o restante daquela semana, né? Aqui outra semana bem básica. Então, o propósito de mostrar para vocês como ficou as semanas desse meu bullet é para você ver que é fácil, né? Porque o que você precisa? Você precisa de uma forma de organizar os seus compromissos. O método Bullet Journal é isso, de registrar os seus compromissos para que a hora que você precisar fazer uma consulta daquilo que já passou, você ter, né, saber onde encontrar, fazer o registro do que você tem ali para o presente e organizar o futuro, né? Essa que é a proposta do método. Então, você tem aqui uma coisa que fica com a sua cara. Então, esses cadernos meus aqui que eu uso para o bullet, eles têm a minha cara, né? Então, é isso que eu amo no método, que ele vem, não é uma coisa padrão que o fulano ou cicrano, né, da casa do lado, do bairro do lado, tem igual como acontece com algo que é padronizado, né, tipo das agendas, dos planners que a gente compra industrializado. Esse aqui ele tem a minha cara, ninguém vai ter igual, por mais que olhe aqui e fale, nossa, eu gostei do layout dessa semana. Com certeza, se você fizer com as mesmas cores, tentar fazer a mesma letra, não vai ficar igual, porque vai ter a sua cara, o caderno vai ter alguma coisa diferente. É isso que eu acho legal no método. Olha aqui, mais uma semaninha básica. Outra, aqui também bem básica. Olha outra aqui bem simples.
Essa que eu não gostei, porque comecei a experimentar usar papel rasgado, que naquela época estava sendo uma febre, né? Todas as youtubers que eu acompanhava ensinando a fazer bullet journal usavam papel rasgado. Aí eu fui tentar rasgar, não gostei. Não sei se não gostei porque não ficou bom com a pauta no fundo, né? Mas eu fui testando e eu não gostei. Tá aqui uma outra semana que eu não gostei. Só que o que acontecia? Às vezes, quando eu não gostava, eu fazia o quê? Eu pegava, colava aqui e começava tudo de novo. Mas eu falei assim, ó, não vou fazer isso porque eu quero ter isso aqui como uma lembrança das experiências que eu tive e que não deu certo, né? Que tem coisas na vida da gente que não dá pra pagar depois que a gente fez errado, né? Então, com o método, comigo não foi diferente. Eu resolvi deixar os erros, né, pra gente aprender com os erros e não errar mais. Aqui foi outro recorte que eu também não gostei. Esse aqui eu já gostei desse recorte lateral que eu fiz, ó. Muito fofinho. Esse aqui é outro que eu não gostei, ó. Mas sempre todos diferentes. Eles parecem que é a mesma coisa. São simples, são básicos, né? São minimalistas, né? Mas com um quesinho assim que dá a diferença de um pro outro. Aqui, ó. Esse aqui é um dos que eu gosto muito também. Esse detalhe aqui, ó, dessas linhas, isso aqui, gente, é uma sacola de papel de uma loja que veio parar na minha mão. E a hora que eu vi essa sacola com esses detalhes, eu falei, vou usar no meu bullet journal essa sacola. E eu recortei essa sacola e aqui, ó, rasguei, ficou bonitinho, rasgadinho, que daí eu fui desenvolvendo as minhas técnicas para rasgar, né? E foi ficando mais com a minha cara. Aqui tem aquela fita durex colorida, ó, nesse detalhe laranja aqui dos laterais. E aqui é o calendário do mês que eu fiz no Excel. Imprimi e colei aqui. Nota adesiva, e olha que mais daquela sacolinha, eu gosto muito desse layout, assim, ó, com os círculos passada a caneta um monte de vezes. Então, esse aqui é um dos que você mais vai ver aparecendo aí em todos os meus bullets até hoje. E olha aqui de novo, aquela sacolinha aqui, ó, com um espaço aqui para colocar os compromissos da semana. Olha aqui meus calendários que eu imprimi, ó, para marcar aqui em qual semana eu estou. Já não tenho mais feito isso, que eu estou sem impressora, mas assim que eu voltar a ter uma impressora, eu vou imprimir, de preferência no papel adesivo, para ficar mais fácil para colar. Aqui, semanas bem basiquinhas, ó, mais pedaços daquele papel, ó, notas adesivas. Olha aqui, fotos que eu mandei imprimir no papel adesivo, acho que foi para colar. Olha aqui essa forma também aqui de recortar as folhas também, eu gostei muito, ó, dessa apresentação. Muito fofa. Outra apresentação bem básica. Aqui é a abertura do Natal, ó, do mês de dezembro, ó. Então, olha, ficou minha árvore de Natal. Aqui, onde foi colocadas as informações dos compromissos daquele mês. E fiz assim, com os temas natalinos, olha aqui. Mais bolas de Natal. Aqui a semana do meu aniversário, eu fiz com as caixas de presente, ó, mais daquelas sacolas, demais são tudo notas adesivas e os laços são daquelas fitas, né, tipo durex, algumas são da fita durex, algumas são washi tape que eu recortei, ó, para fazer os laços das caixas de presente. E aqui a semana do Natal, ó, com as cores referências do Natal que a gente conhece. Última semana do ano, ó. Não podia faltar o laranja, que é a cor referência da empresa, e o dourado e o prata. E aqui a abertura do ano de 2020, muito fofinha, que infelizmente tem menos anotação do que o começo do meu bullet, por conta de nós termos entrado em pandemia. Aqui experimentei usar o papel vegetal, eu gostei muito do resultado, pena que eu não tive nada para escrever, e eu escrevi aqui com aquelas canetas de tinta permanente. E aqui outras semaninhas para vocês se inspirarem. Olha aqui. Aqui é tudo sulfite ou nota adesiva. Aqui uma outra semaninha bem básica. Olha aqui, ó, um detalhezinho de um recortinho de papel que sobra, já virou um enfeite para a página, ó. Mais aquelas fitas coloridas, ó. Aqui outro pedaço de papel, ó, dando um detalhe, um charme nas folhas. Eu gosto muito desses detalhes de canto, assim, ó. Dá pra perceber que tem bastante, olha aqui, ó. Aqui, esses papéis pretos que eu tinha aqui não é nota adesiva, são todos color set, porque eu não estava encontrando nota adesiva preta, as que eu encontrava estavam no valor bem elevado, né? E na época da pandemia ficou fechado as papelarias, né? Então a gente nem conseguia, muitas vezes não conseguia fazer pedido.
Então, a gente fazia com o que tinha, né? Aqui usei, ó, quadriculado de novo. E aí, as demais semanas sempre assim, ó. Eu acho que aqui, se a gente for olhar nesse caderno, nenhuma se repete, ó. Mais uma abertura de mês aqui, ó. Mês de volta às aulas. Sempre com algo que fazia um detalhe ou outro diferente. Muito fofinhos, né? Olha aqui, mais do meu Color Set preto, ó. E aqui eu usei aquelas canetas tipo Posca, mas que não é a Posca, mas tem o mesmo estilo, eu esqueci o nome daquela marca. E aqui eu usei o marcador permanente prata. Depois de 3 anos ele tá dando uma desbotadinha. Aqui outro layout diferente, bem pequenininho, porque a gente tava em pandemia e eu entrei em férias novamente por conta da pandemia e não tinha muito o que anotar, né? Olha aqui os detalhes. Olha mais, gosto muito também de colocar esse pedacinho de papel assim para fazer as anotações da semana. E por fim, nem tinha muito o que anotar. Olha aqui. Esse aqui eu fiz com craft, eu gosto muito dessa apresentação. Olha aqui. Outra bem basiquinha. Mês de junho de novo. Novamente com bandeirolas. Bem básicas as apresentações. Olha aqui, agosto. Esse agosto também ficou quadriculado, igual o outro, mas ficou um pouco diferente. Eu amo quadriculado. E aqui, como eu estava pensando em usar o caderno pontilhado no próximo bullet, né? Eu falei, eu vou imprimir umas folhas para ver se eu dou conta disso, né? Se eu gosto, se é uma coisa que fica... Pra mim vai ser bacana, né? Eu comprei um arquivo digital pontilhado, imprimi. E aí, daqui pra frente, a gente vai ver algumas coisas aqui no pontilhado. Vamos ver aqui outras semaninhas básicas, ó. Esses cadernos aqui, eles ficaram muito básicos, mas nas aberturas dos meses é que tinha um detalhe a mais, né? Olha essa washi tape aqui, ó, fofinha, quadriculada, que eu queria muito. Consegui comprar no Shopee, e ela veio bastante. Olha aqui, outro todo no laranja. Olha mais daquela washi tape lá, ó. Aqui eu usei, ó, pontilhada também. Essa aqui foi minha abertura de dezembro, minha árvore de Natal ficou assim, ó. Enquanto a do ano anterior ficou bem colorida, essa aqui ficou mais sóbria. E olha aqui o pontilhado de novo. Eu gostei do pontilhado, mas mesmo usando pontilhado, eu não consegui abrir mão da régua. Sempre gosto de fazer os traços bem retinhos, né? Gostei bastante do pontilhado. Acho que esse dezembro foi todo no pontilhado. E aqui a última semana do mês. E aí, aqui o caderno chega ao fim, olha. Assim ficou a minha agenda, né? Telefônica, então, os contatos que eu precisava ter à mão ali. Então, eu fiz assim, ó. Aqui por baixo, conforme a necessidade, tem as folhinhas. Isso aqui são notas adesivas, nessa espessura. Eu achei essa inspiração, acho que no Pinterest. E gostei, apliquei aqui. Não precisei usar muito, né? Porque a gente tem tudo no computador, mas foi algo que eu quis colocar aqui. E aqui no final, meu pen teste. Olha aqui, eu comprava as canetas, né? Pra ver o que dava certo. Tinha umas que eu não podia nem pensar em usar, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. Porque dava pra ver que transferia muito, né? E aqui eu anexei esse pedaço de plástico aqui, que é uma capa, né? Plástica, fiz o recorte aqui na medida que eu precisava e deixei aqui algumas das notas adesivas que eu sempre usava para tê-las à mão. E aqui os bolsos, envelope, que eu sempre gosto de ter nos meus cadernos, né? Então, aqui envelope com recortes, ó, sempre tem recorte aqui. Aqui mais envelope para pôr adesivo ou recorte, ó. Então, além do bolso, aqui tem um bolso branco, não sei se vai dar para ver, ó. Tem um bolso branco aqui. Aqui um envelope com recortes, né? Variados para poder usar ali, ter a mão, sempre fácil. Olha que fofurice. Então, assim ficou o meu bullet journal. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, né? Eu não usava a enumeração das páginas porque eu gostava muito de usar marca-páginas. Então, eu tenho essas 3 fitas
Então, essa aqui, por exemplo, ó, são todas diferentes na cor, e essa aqui tem uma decoraçãozinha aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, marca a semana em que eu estou. Vamos supor que eu estou nessa semana, então tá marcando aqui a semana. Essa, a abertura do mês, por exemplo. E essa aqui lá no início do ano, quando eu preciso voltar para fazer a abertura de cada mês, ó. Então, sempre tenho essas fitinhas assim como referência. Então, por isso também acho que foi uma das formas que eu não precisei de usar a enumeração das páginas para poder me localizar, né? E porque eu também gosto de folhear até chegar lá onde eu preciso folhear e ver aquilo que eu já fiz, né? Então, esse foi o meu método que eu usei, meu primeiro bullet, esse elástico que foi eu que coloquei, né? Eu abri o caderno aqui, levantei um pouco da folhinha branca que ele tem aqui atrás, né, na capa, que une ele aqui no caderno a capa, e colei, se não me engano, acho que com aquelas colas instantâneas, né, que são bem reforçadas, né, fixei bem, e aí eu tinha também o meu caderno com um elástico, e assim ficou o meu primeiro bullet journal, né, que eu não me desfaço dele, guardo de recordação, porque ele é o meu primogênito, né, onde o que começou a receber as minhas primeiras ideias de bullet journal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu colocar novos vídeos no canal. Dá like nesse vídeo, aí compartilha ele com todos aqueles que você conhece. Se ainda não me segue no Instagram, me siga lá para que você possa ver o que eu coloco lá durante a semana, que não vira conteúdo aqui para o canal do YouTube. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!